Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade à Lei de Responsabilidade Fiscal na parte 2, falando sobre LDO, LOA, de acordo com a LRF, execução orçamentária e cumprimento de metas. Bom, antes da gente adentrar, na matéria em si, é interessante a gente ver as diferenciações das legislações que a gente anda vendo com frequência sobre os instrumentos de planejamento do orçamento. Bom, cada uma delas, como a gente já viu de forma separada, traz, uma conceituação, uma vertente em relação a esses instrumentos, beleza? Então, eu coloquei aqui de uma forma mais exemplificada para uma melhor compreensão para quem não tenha, se tocado disso aí até o momento. Bom, a Constituição Federal, claro, ela trata de diversos outros assuntos, é a Constituição. Mas no tocante aos instrumentos de planejamento do orçamento, ela traz de inovação o PPA, LDO e as peças orçamentárias da LOA, que são o orçamento de investimento, o da Seguridade Social e o orçamento fiscal, tudo bem? Porque a LOA em si, ela veio com a Lei 4.320 de 64, além das normas de finanças públicas e uma forma de elaboração e controle do orçamento que vem com a 4.320 de 64. Já a LRF, no tocante a esses instrumentos de planejamento do orçamento, ela faz uma amplificação, um elo entre esses instrumentos, ou seja, PPA, LDO e LOA. Em outras palavras, se a gente fosse colocar um tópico que seria a palavra-chave, seria compatibilização. Porque a LOA, ela segue os ditames da LDO e o LDO, consequentemente, segue os ditames do PPA, gerando, assim, essa compatibilização entre esses instrumentos que acabam levando a um único fim, né? São três instrumentos diferenciados, mas que em conjunto a gente consegue aí ter um orçamento público planejado, e controlado. Bom, agora a gente adentrando mesmo na matéria, a gente começa por inovações da LDO propostas pela LRF. Só que antes da gente adentrar nas inovações da LRF, é interessante a gente ver uma pequena conceituação, a principal, conceituação principal da LDO. A gente já viu em orçamento, mas vamos dar só uma repassada para não gerar nenhuma dúvida. Então, lá na Constituição Federal, a LDO ela compreenderá as metas e prioridades, como a gente já falou. LDO é MP da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. A gente já viu que a despesa de capital também orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Bom, isso aqui seria o primordial, a partir, o objetivo básico aí, e primário da LDO, tudo bem? A ANRF trouxe de inovação o equilíbrio entre as receitas e despesas. Na realidade, não é nem que seja uma inovação, um equilíbrio, porque temos o princípio do equilíbrio, mas ela fortalece. Muitas coisas, ela, claro, traz de inovação, mas outras ela faz esse fortalecimento, tudo bem? E equilíbrio, a gente já viu que ele muitas vezes ele não ocorre 100%, principalmente nesse contexto que a gente vive de pandemia. Mas acaba que, mesmo que estando desequilibrado, de uma forma mais assim conceitual, para os olhos leigos, de uma forma jurídica, estaria sim equilibrado por conta das exceções existentes, beleza? Tal como a regra de ouro, tudo bem? A próxima inovação seria o critério de limitação de empenho. A gente vai ver que existe demonstrativos, que um deles seria o anexo de metas fiscais, que justamente traz o que o próprio nome diz, metas, metas fiscais para não se ultrapassar, tudo bem?
E também, dentro desse anexo de metas fiscais, a gente vai ver que tem diversos demonstrativos também para se ter um melhor controle dos gastos, né? O que ocorre é que, por conta, às vezes, de uma má gestão ou até mesmo de uma situação extraordinária, como estamos vivendo no atual contexto, acaba ocorrendo limitações de gastos, como na nossa vida pessoal ou em órgãos particulares também ocorrem. E isso, de acordo com a legislação, tem todo um detalhamento que a gente vai ver também mais na frente. Outra inovação seria as normas de controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos do orçamento. A gente vê que a LRF tem muito essa coisa de controle, de avaliação, tudo bem? Outra inovação seria demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. A LRF ela vai trazer algumas, como posso dizer, punições caso não atenda a ditames da LRF no tocante a transferências, tudo bem? Mas a gente vai ver isso de forma mais detalhada também, relaxa. Anexo das. Outra coisa que também vai ter, né, de inovação, que vai ser o anexo de metas fiscais, que a gente falou aqui um pouquinho, né, que pode também ser chamado de AMF, e o anexo de riscos fiscais, que pode também ser chamado de ARF, tudo bem? Beleza. A gente sabe, né, que o anexo de metas fiscais está dentro da LDO. Então a gente vai, por conta dele estar aqui, né, a gente vai dar uma olhada na sua conceituação e no que ele vem trazendo. Ele está lá no artigo 4, no parágrafo 1º, artigo 4º, parágrafo 1º lá da LRF, e vem dizendo que o anexo de metas fiscais trará as metas anuais em valores correntes e constantes relativos a receitas, despesa, resultado nominal e primário, montante da dívida pública para o exercício a que se referem e para os dois seguintes. Algumas questões vêm falando que o anexo de metas fiscais ele é trienal, tudo bem? E pode também ser considerado, né? Você pode colocar que ele é sim trienal, tudo bem? Para o exercício que se refere e para os dois subsequentes. E ele deve conter avaliações das metas fiscais do ano anterior. Tudo bem? Apesar dele ser trienal, né, que dele projetar metas, né, para o próprio ano a que se refere para os seguintes, eu também tenho que me atentar aos demonstrativos passados e uma evolução do PL, do patrimônio líquido, dos 3 exercícios anteriores. Origem e aplicação dos recursos de privatização, caso houver, isso aí também é válido. Estimativa e compensação da renúncia fiscal e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Bom, renúncia da receita, o Estado ele não pode sair renunciando aí à torta e à direita, né, como que é. Então, isso tem que ter um controle e, consequentemente, uma compensação. Eu vou ter um aumento de outros tributos para poder compensar essa renúncia de receita. A gente vai ver isso mais na frente também, de forma detalhada. Mas já sabemos que o anexo de metas fiscais traz essa estimativa e compensação aí da renúncia da receita. Beleza? A renúncia fiscal, né? Sendo mais abrangente. Ok, a imagem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, bom, a gente viu elas, né, e também vimos que elas estão na LDO, mas como elas são para mais de um exercício financeiro, elas também têm que estar no PPA, beleza? Que é o planejamento mais macro dos orçamentos, tudo bem? Próximo seria a avaliação da situação financeira e patrimonial, no tocante à avaliação do sistema de previdência social geral, né, social e próprio dos servidores e Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e avaliação dos demais fundos e programas públicos atuariais, tudo bem? Isso aqui seria o anexo de metas fiscais e o que ele vem trazendo no seu escopo. Bom, aí existe também, dentro da LDO, o anexo de riscos fiscais.
que também está lá no artigo 4º, parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes, aqueles passivos que eu não sei se eles vão ocorrer ou não, né? Como, por exemplo, os judiciais, né? Eu não sei se eu vou ganhar, né, aquela ação ou não. Então, eu já tenho que me precaver com esses passivos aí, se eles vão ocorrer ou não contingentes, e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. A LRF muito bem explicada, não tenho muito aqui o que acrescentar, né? Somente essas explicações de passivos contingentes. É isso aí, o anexo de riscos fiscais, ele está justamente aí o que vai ter, se existem esses passivos contingentes e se existem outros, né? E como é que eu posso me posicionar perante eles caso eles ocorram, tudo bem? Inovações da LOA propostas pela LRF. Bom, acabamos das inovações da LDO e agora vamos para as inovações da LOA, tudo bem? Não tem inovação do PPA? Bom, até que tinha, né? Mas ele acabou sendo vetado, tudo bem? Se eu não me engano, estava lá no artigo 3º, falando na seção de PPA, mas lá na legislação, se você ver as referências, ou botar aí na internet, LRF, está vetado lá. Então, a gente acabou tendo mais essas inovações para LDO e LOA, né, de forma objetiva. Mas subjetivamente, essas coisas também afetam o PPA, tudo bem? Então vamos lá, inovações da LOA propostas pela LRF. Como a gente, né, já viu nas aulas de orçamento, mas vamos dar uma pincelada. Lá no artigo 165 da Constituição Federal, o objetivo primário aí da LOA seria, né, ter dentro de si as peças orçamentárias de investimento, a fiscal e da Seguridade Social, demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Isso aqui seria o que está na Constituição, mas, faltando as inovações, ela vai ter um demonstrativo de acordo com a LRF compatibilizado do orçamento com os objetivos e metas no anexo de metas fiscais. Beleza, esse anexo de metas fiscais, ele está sim na LDO, mas ele acaba que entra meio que também um pouco na LOA por conta dessa necessidade de compatibilização do orçamento com os objetivos que foram firmados no anexo de metas fiscais, beleza? Demonstrativo regionalizado sobre as receitas e despesas decorrentes de injeção, anistias, remissões, benefícios e subsídios de natureza financeira, tributária e creditícia. Caramba, já falamos disso. Porque esse assunto aqui seria o objetivo primário aí da LOA na Constituição Federal. Mas a LRF ela vem trazendo, né, essa mesma vertente aí justamente para se confirmar, né? Tudo bem? Demonstrativo de compensação de renúncia da receita. Olha só, como a gente falou, que tem também lá no anexo de metas fiscais, aqui a gente vai ter também um demonstrativo de compensação, só de compensação da renúncia da receita. Como eu falei, isso, tem que ter um controle, né? A gente vai ver mais na frente que tem formas de compensação dessa renúncia da receita. Outra inovação seria o demonstrativo do aumento das despesas de caráter continuado. No final das contas, os dois trabalham conjuntamente, tudo bem? E um é afirmando o outro, beleza? Bom, inovações ainda da LOA, conterá reserva de contingência, e aqui a novidade que não acabamos não vendo em LDO nem nada, né? Porque na LOA vamos ter reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na LDO. A gente não viu isso aqui na parte anterior, porque eu quis mostrar aqui agora aqui para vocês na LOA. Porque há diferenciações, né? Essa reserva de contingência é aquele recurso que é guardado justamente para possíveis passivos contingentes, como a gente acabou de falar. Na LDO tem lá os passivos contingentes, né?
Então, deixei isso aqui para a gente falar justamente aqui, porque depois de dar uma olhada, né, um pouquinho na LOA, porque existem diferenciações, como a gente vê no quadro abaixo. A LDO, ela vai vir sim tratando dessa reserva de contingência para atender passivos contingentes, mas como na forma de utilização e o montante, né? E a LOA, ela vai vir tratando sobre recursos, né, que serão alocados de acordo com a LDO. Então, existe essa diferenciação aí, beleza? A utilização e o montante, a LDO, ela orienta, olha, isso aqui, né, vai ser reservado. E a LOA, ela já vem tratando dos valores, beleza? Claro que sempre de acordo com a LDO. Então, novamente, conterá reserva, a LOA conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização em montante tem que ser definido, né, com base na receita corrente líquida, que a gente já viu que é também, e vai ser estabelecido na LDO a utilização e o montante, como a gente viu, que vai ser destinado ao que? Essa reserva de contingência vai ser destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, tudo bem? Para isso aí que serve a reserva de contingência. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão na lei orçamentária anual, tudo bem? Bom, agora na LOA aí a gente já vê algumas vedações, beleza? É verdade consignar na LOA crédito sem finalidade específica, exceto para reserva de contingência. É vedado consignar na LOA dotação para investimento de duração continuada que não estejam previstos no PPA. Ou seja, vamos lá dar uma explicadinha nos dois. Primeiro, não pode consignar na LOA um crédito sem finalidade específica. Beleza. Olha, na LOA eu só posso ter aquilo que tem uma finalidade, beleza? Isso aqui vai ser gasto com o quê? Não, vamos gastar isso construindo escolas, em projetos Minha Casa Minha Vida, enfim, hospitais. Ah, Agora, não pode ter um crédito sem finalidade, mas eu posso ter a reserva de contingência também, tudo bem? Que seria uma exceção, né? Porque a reserva de contingência, eu não sei se aquilo vai ocorrer ou não, então meio que não teria uma finalidade, né? Para qual gasto estaria destinado, mas ela é uma exceção aí. É verdade consignar na LOA, o próximo, né? É verdade consignar na LOA a dotação para investimentos de duração continuada que não esteja previsto no PPA. A gente acabou de falar também que se eu tenho uma despesa obrigatória de caráter continuado, se ela é para mais de um exercício, não tem né, finalidade de eu só pegar e colocar ela na LOA, se eu vou precisar também no próximo exercício. Então, eu coloco no PPA, porque aí ele já vai estar garantido aí, né, de reconhecimento aí. Tudo bem? Bom, no tocante aí à primeira, né, vedação, exceto para reserva de contingência, mas também para fonte de abertura de crédito adicional. A gente vai ver mais na frente isso, tá? Se eu não me engano, a gente viu que às vezes por conta de veto, um recurso, foi lá em orçamento público, tá? Um recurso ele acaba ficando sem finalidade, né? Sem destinação de gasto. E esse recurso que está sem destinação de gasto, né, sem uma finalidade específica, ele pode ser uma fonte para abertura de crédito adicional. Tudo bem? Então, eu colocaria aí, exceto esse também. Mas vamos ver mais na frente essas questões aí mais exemplificadas, ou aqui em LRF ou lá em orçamento público, beleza? Bom, agora indo para a parte de execução orçamentária e cumprimento de metas. Bom, ele vem falando que a programação financeira e o cronograma de execução ele vai sair em até 30 dias após a publicação dos orçamentos, beleza? Caso não haja um cumprimento das metas,
na parte de verificação, haverá uma limitação de empenho e de movimentação financeira. Bom, vamos logo para o quadro primeiro. As metas do anexo de metas fiscais, elas vão ser bimestralmente verificadas e quadrimestralmente avaliadas. Então, existe essa diferenciação. Ocorre que, se no momento da verificação, que é bimestral, eu não conseguir, né, eu, gestor público, não conseguir é, é, atingir as metas, eu vou ter essa limitação de empenho, né, e de movimentação financeira, tudo bem? E a gente vai ver nas próximas aulas como é que se dá essa limitação, quais são, né, os percentuais, beleza? Isso se dará por ato próprio dos poderes e Ministério Público, porém não se limita, bom, a limitação de empenho para aquelas despesas, né, que no caso não se enquadrariam, né, nesses quesitos aqui que não se limita. Mas, no geral, as despesas elas vão ser limitadas no momento dessa verificação, beleza? Só que há uma exceção, uma não, né? Algumas exceções aí de despesas que não vão ser limitadas. Por exemplo, as obrigações constitucionais e legais, justamente por serem constitucionais e legais. Pagamento do serviço da dívida. Bom, a gente não pode ficar mal visto, né, na economia, tanto interna como externa, tudo bem? Não podemos ser vistos como mal pagadores. Então, por isso aí que a parte aí de serviço da dívida, né, que seriam os juros, né, de algumas operações, a gente vai ver mais na frente também, contabilidade pública, não poderem ser limitadas, tudo bem? Os créditos extraordinários e outros presentes na LDO. Eu também não vou poder fazer uma limitação de crédito extraordinário, que é uma espécie de crédito adicional. A gente viu que existem 3 tipos de créditos, né? O suplementar, o especial e o extraordinário. O extraordinário, ele não tem essa possibilidade de limitar, porque quando eu faço a solicitação de um crédito extraordinário, é porque a situação já está crítica. Por exemplo, em estado de calamidade pública, ou até mesmo em estado de sítio. Então, não se pode limitar esses gastos aí que são essenciais aí, tanto para se ter uma melhor visão econômica aí do país, frente à economia interna, economia externa, quanto também até às vezes para se manter mesmo, né, diante de um contexto conturbado, tudo bem? Então, repetindo, as metas elas vão poder ser, né, verificadas, né, e isso vai acontecer de modo bimestral, e elas também vão ser avaliadas de um modo quadrimestral. No momento da verificação, a gente já vê, né, já analisa se houve, né, uma quebra das metas, se eles não vão conseguir alcançar essas metas. Caso não ocorra, metas dos gastos, né, que a gente viu no anexo de metas fiscais. Caso isso não ocorra, já começamos a limitar os empenhos por ato próprio dos poderes, né, ou seja, do judiciário, do executivo, do legislativo, do Ministério Público, tudo bem? E como a gente viu, algumas despesas aí, elas não vão poder ser limitadas, porque são essenciais, é, é, tanto para uma melhor visão econômica interna ou externa do país, quanto para a própria sobrevivência mesmo diante de um contexto crítico. Beleza? Explicando aí melhor, caso não tenha tido uma boa compreensão. E após 30 dias, né? Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, eu vou poder fazer aí já a programação e o cronograma de execução do orçamento, beleza? Último tópico, no caso de restabelecimento da receita, isso aqui já seria no tocante à limitação, tudo bem?
No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, recompõe-se as dotações. Isso quer dizer o quê? Que eu estou aqui na limitação de empenho, né? Eu, não, eu já, na verificação bimestral, os gestores públicos viram que não ia conseguir se alcançar as metas. Então, eles começaram a fazer limitação de empenhos, tudo bem? Limitação de gastos, por assim dizer, porque a gente não viu ainda o que é um empenho. Mas com o passar do tempo e com as medidas adotadas de limitação, começou-se a perceber que houve um restabelecimento da receita prevista, mesmo que de forma parcial. Então, por conta disso, a LRF diz que pode-se recompor as dotações, ou seja, eu posso parar, né, de limitar os gastos. Tudo bem? Bom, agora aqui na parte que esse é o mesmo slide do anterior, só que com mais um adendo. A parte quadrimestral, né, as avaliações quadrimestrais, elas vão ocorrer nos meses de maio, setembro e fevereiro. E aí eu peguei a dica aí para não esquecer desses meses, montar uma frase aí com algumas das iniciais de maio, né, de setembro e o nome todo de fevereiro, que seria a frase mais sexo em fevereiro. E aí, beleza, não é uma frase assim tão bonitinha para sair assim, se decorando, mas me faz lembrar, porque, como eu já falei, né, às vezes uma coisa cômica, uma coisa que te lembra fácil, é melhor do que você ficar aí em dúvida no momento de prova. Melhor acertar a questão, né, do que você sair aí com dúvidas e tal, e até mesmo acabar errando, beleza? Bom, se você gostou, eu espero que você deixe um like e, por favor, compartilhe. Se inscreva também no canal, é muito importante. A única referência aqui nessas aulas de LRF, até o momento, coloquei só a LRF mesmo. Porque eu acredito que ela é muito autoexplicativa. Só algumas coisas assim que a gente não consegue pegar muito bem. Mas se você já vem na pegada aí de contabilidade pública e orçamento, você consegue compreender. E qualquer coisa aqui eu sempre estou colocando, né, conceituações aí para vocês não ficarem boiando em nada. Nesse clima aí muito amoroso, muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau.